Esse é o medo deles. O medo deles é que tenha quem possa informar as atrocidades. Eles ainda têm medo de mandar prender Silas Malafaia ou até mesmo mandar matar Jair Messias Bolsonaro. É só isso. O desespero deles é isso aqui, ó. Né? Então, não só o Lula está arrumando briga com os Estados Unidos de caso pensado, isso a gente tem falado sempre aqui, mas o Alexandre de Moraes também. Né? E agora ele arrumou mais uma briga pesada contra os evangélicos, né? Porque ele incluiu o Silas Malafaia naquele inquérito aberto em maio pela Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, que é o relator, o inquérito que tem o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, por investigar um trabalho, né, que tem sido feito aqui nos Estados Unidos de combate à tirania do Brasil. Então, o Silas Malafaia, que é um dos maiores líderes religiosos do Brasil, foi incluído nesse inquérito, soube, inclusive, que estava sob investigação pela imprensa, por um telefonema que recebeu da Globo News, ele não foi notificado de nada. E agora, o que aconteceu? Né? 26 lideranças evangélicas reagiram a essa decisão do Alexandre de Moraes de incluir o Silas Malafaia nesse inquérito. Então, essa manifestação é uma nota oficial, foi assinada por integrantes do Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil, e na nota, esses líderes evangélicos repudiam a decisão do Moraes e fazem um apelo a ministros do STF e também a senadores. 26 pastores, bispos e apóstolos afirmam que a inclusão do Malafaia no inquérito é imprópria e injusta. Eles dizem não poder aceitar tamanha perseguição que ultrapassa o âmbito político e atinge também a esfera religiosa. A nota diz o seguinte: apelamos aos ministros do STF, bem como a senadores e deputados, pois o Brasil está caminhando para algo perigoso e inaceitável. A liberdade de expressão e a liberdade religiosa são inegociáveis no Estado Democrático de Direito, como garante a nossa Constituição. E o André Mendonça também entrou nessa briga, já começou a conversar com outros ministros do Supremo Tribunal Federal e também com políticos, fez contato inclusive com o Hugo Mota, para retirar o nome do Silas Malafaia desse inquérito. Na verdade, esse inquérito é um inquérito fajuto, ninguém deveria estar nesse inquérito, esse inquérito não deveria existir, mas a inclusão do Silas Malafaia botou mais, né, lenha nesse fogo aí, Alan, e com toda razão, né? É mais um abuso, mais um arbítrio, mais uma ilegalidade. O Silas está virando alvo, de novo, repito, né? Porque o sonho do Lula é fazer o que ele fez na Nicarágua. É começar a colocar padres, pastores, bispos na cadeia. Eu repito, comunista só não mata quando tem vergonha ou não é a hora. Só. Porque quando ele tem a oportunidade perfeita, ele vai matar. Na Guerra Civil Espanhola, o que mais morreram foram padres, Sim. né, lutando pela República. Sim. E o comunista ele faz isso, ele não tem nenhum escrúpulo para matar. Nenhum, zero. Os revolucionários, eles não têm escrúpulo. Se eles não mataram ainda o padre Paulo Ricardo, o Silas Malafaia, Dom Adair Guimarães, André Valadão, se eles não mataram essas pessoas ainda e não prenderam essas pessoas ainda, é porque eles já perceberam que seria um problema para a estratégia deles. Seria um êxito tático momentâneo, como Stalin diria. Então eles estão ali meio com vergonha assim ainda, porque ainda tem alguns lugares que têm a liberdade de falar. Como a timeline aqui agora. Se a produção puder colocar audiência em comparação da timeline com a CNN nesse exato momento aqui no YouTube, vocês vão ver por que eles ainda não estão prendendo e matando. Porque nós estamos aqui falando com o povo brasileiro. Porque vai chegar um momento em que, se as coisas continuarem desse jeito, não terá nada para o povo brasileiro assistir. Sim. Vai ter a CNN dizendo que o quilo da carne está $150. Reais. Dá um zoom aí, ó. Isso aí, ó. Bota a tela inteira para o pessoal poder entender o que é isso aí. Coloca a tela inteira, produção. Isso aí é nesse exato momento. A audiência, a 1h04 no horário de Brasília. Está, Conversa Timeline está ali com 29 mil pessoas simultaneamente assistindo. A CNN deu uma crescida agora porque na Times Square ela foi fechada pela polícia, ninguém sabe do motivo, então muita gente provavelmente deve ter ido lá para tentar ver o que está acontecendo, mas ainda não foi falado. Record nem conta. DCM News, que é o do PT, né? Diário do Cu do Mundo, tá lá perdendo pra gente. O UOL, menos gente ainda assistindo. E por último ali, quem é? CBN. A CBN, onde fica o Andreasa, o Reinaldo Azevedo e companhia. Conversa Timeline, no topo da audiência, e esse é o desespero deles. Eles estão falando do Alexandre de Moraes. Né? Por que nós atropelamos a concorrência e a audiência? Porque o povo tá cansado de ouvir mentiras. Pô, faltou o ICL aí.
Bota ICL, hein? Que é o quê? O Instituto... 3.000. Ele pede pra falar, né? Depois... 3.100. O Alan, 3.100. o Alan é daqueles que fala primeiro e pensa depois. Só 10% da audiência do Conversa Então, Timeline. eles têm medo disso aqui, ó. Eles têm medo disso aqui, ó. A nossa audiência, né, atropelando a concorrência. Daqui a pouco vai ficar maior ainda, vai a 30, 35 mil pessoas nos assistindo. O medo deles é isso. Mas isso aqui é o único motivo pelo qual eles ainda não estão prendendo e matando. Porque tem quem possa dizer, olha, isso aqui tá errado por causa disso, disso, disso. Você pode explicar, você pode falar com a população. Esse é o único medinho deles ainda. Eles sabem que tendo qualquer pessoa com liberdade para falar o que eles estão falando é um problema. Ué, como aconteceu na ilha de Nazinski. Né, que tem até o nome em português, mas como eu aprendi em inglês, eu falo Nazinski, que é o original russo. Em português eles falam outro nome, Nazenzo, Nazanzo, não sei. Mas Nazinski. A ilha de Nazinski foi o primeiro teste do Stalin, isso antes de Holodomor, antes da Ucrânia, quando o Stalin começou a jogar as pessoas para o projeto de reforma agrária dele, que Gulag significa isso, reforma agrária em russo. E aí ele jogava as pessoas da cidade para o campo, obrigando essas pessoas a fazer a ocupação do território. Vários países fizeram essa ocupação sem precisar forçar ninguém, sem matar ninguém. Os Estados Unidos fez a ocupação do Oeste americano e o Brasil, na década de 80, ame ou deixe. Os mais antigos devem lembrar, onde os militares fizeram um trabalho, o regime militar brasileiro fez um trabalho de incentivo para quem fosse para o centro-oeste brasileiro. Dos adesivos nos carros, na época que todo mundo usava adesivo no vidro. Ame ou deixe. Ame ou deixe. Brasil, ame ou deixe. Então, se não me engano, foi o Emílio Garrastazu Médici que fez a campanha. Isso. E aí eles levaram, por isso que tá cheio de gaúcho no centro-oeste brasileiro, o pessoal do Nordeste, porque foi tardiamente. Eles levaram as pessoas para o oeste brasileiro para ocupar o país. Isso é uma estratégia militar, uma estratégia de Estado. Só como é que o Stalin fez isso? Ele fez isso levando as pessoas, mas quais pessoas que eles botavam, que o Stalin colocava nessas reformas agrárias? Ele colocava dissidente e criminoso juntos. Então, assassino, estuprador e dissidente. O que o Alexandre de Moraes faz? A mesma coisa. Ele coloca na cadeia uma senhorinha ao lado de estupradores e a galera lá dos criminosos, como bem colocou o Sérgio Tavares no documentário dele. Ele mostra isso. Alexandre de Moraes colocou na mesma cadeia. E primeiro ele mostra a vitória do Lula e os criminosos celebrando. Faz o L. Vitória? Vitória, né? A fraude do Lula e os criminosos na cadeia celebrando, fazendo L. E depois o Alexandre de Moraes colocando os dissidentes no mesmo lugar. É o que Stalin fez. Só que como na Sibéria faz muito frio, o que aconteceu? As mulheres foram as primeiras vítimas desse lugar, lá de Nazinsk, no frio, porque os homens, quando começaram a sentir fome, cortaram os seios e as panturrilhas das mulheres para comer. Canibalismo. Na ilha de Nazinsk. E aí, os membros do Partido Comunista, que viram essas atrocidades acontecendo, foram reportar isso para o Partido Comunista em Moscou. A sede, né, do Partido Comunista em Moscou. O que aconteceu com os membros do Partido Comunista que estavam em Nazinsk reportando ao Stalin a merda que deu. Deu canibalismo. As pessoas estão se matando lá. Porque você colocou criminosos junto com gente inocente num lugar inóspito. Pronto, Stalin foi lá e mandou matar o cara que denunciou. Esse é o medo deles. O medo deles é que tenha quem possa informar as atrocidades. Por isso eles têm horror de um canal como esse. Porque a CNN vai mentir sobre carne, sobre impostos, sobre as atrocidades de Moraes, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Vai mentir sobre a porcaria que são todos os partidos políticos do Brasil. Vai mentir sobre o Bolsonaro. Vai mentir sobre o Nicolas. Vai mentir sobre o Eduardo Bolsonaro. Vai mentir sobre o Gaia. Vai mentir sobre a Bia Kicis. Vai mentir sobre o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Sobre a Júlia Zanato, etc, etc. Ou seja, eles têm o monopólio da informação. Então, enquanto eles ainda têm alguma válvula de escape da verdade, a verdade tem válvulas de escape, como nós aqui. Então, eles ainda têm medo de mandar prender Silas Malafaia ou até mesmo mandar matar Jair Messias Bolsonaro. É só isso. O que segura eles bota a imagem da audiência aí de novo, por favor, produção. O que segura... Agora deu 29 mil, né? 30 mil. Chegou 30 mil? 30 mil. O desespero deles é isso aqui, ó. O desespero deles é o Conversa Timeline, que começou em outubro, mas nós estamos no segundo canal. Esse segundo canal começou quando antes? Foi fevereiro, né? Fevereiro. Então, o segundo canal já tá batendo a CNN. A gente fez 6 meses agora, né? Acho que é 20 e pouco que faz, né? Não me lembro agora.
Por agora a gente está fazendo 6 meses de segundo canal. E tem mais um motivo que prova isso tudo que você está falando. O desespero dele de acabar com a timeline, de tirar a direita das redes sociais, é isso aqui, ó. Coloca aí, produção. Né? Tem esse aí também. Esse daí é ridículo, cara. Isso daí é ridículo. Mas engana o povão, né? Esse aqui é o. Carne beleza. nos Estados Unidos está a R$150 o quilo. Rapaz, eu posso pedir Eu pra minha não- mulher mandar a nota. Ela comprou hoje no Walmart. Entregaram agora um monte de carne lá. Eu posso perguntar pra ela. Não pagamos isso não, cara. R$150 o quilo? R$30 o quilo? Deve uns 30 dólares. 27, 27 dólares. É isso tudo? Uns 27 dólares. Mas não, mas isso aí eles devem Quilo? estar pegando a melhor carne que existe. Ah, Entendeu? Deve ser aquela carne de primeirona que tem aqui. Tomahawk. Que talvez nem exista no Brasil, entendeu? E aí eles estão pegando isso. Mas a questão não é essa, Laucom. Então quer dizer que se o real valorizar em relação ao dólar, o americano vai pagar menos? Olha a loucura. Quer dizer, se o real valorizar, aí vai cair o preço daquilo, né? É uma loucura. Mas isso é engana uma o povão. loucura. Isso engana o povão. R$150. Desde quando que o americano tá pagando em real, cara? não, se você pensar em esquecer as moedas, a gente brinca aqui, dinheiros, né? Por exemplo, onde é que você vai a um bom restaurante e gasta 30 dinheiros no Brasil? R$30. Aqui, $30. Tudo bem, você faz a conversão, pô, fica $180, mas R$180. Mas se você pegar dinheiros, 30, É quanto o cara ganha aqui. $30, O cara não ganha em R$30, real. vamos lá, elas por elas. Ninguém vai a um bom restaurante, pega um Longhorn, por exemplo, que é um bom restaurante de carne, um bom restaurante de carne. Você vai lá sozinho, você gasta nessa faixa, Porque 30 dólares. a falácia aí é como se a valorização do real em relação ao dólar afetasse o dólar. Será que dá Não tem pra. nada a ver uma coisa com a outra. O real é uma A galera moeda consegue ver muito isso menos aqui? importante. Não sei. Viu? Consegue ver? Deixa eu Não. Você diminuir. fez o fact-checking aí? Aqui, deixa eu diminuir a Dá claridade. um print. Não, vou diminuir a claridade aqui, acho que vai dar certo. Vai ser difícil. Dá um Você print pegou e manda. que carne você pegou? Botei no Google. É isso aqui. Não Dá não pra dá ver, não, muita né? definição, não. Mas Faz um print, Mas manda. o que Faz tá, um print, mas o que manda tá aí. escrito aqui? Chuck Tender Roast, $19,89. Dólares. O New York Strip, que minha mulher sempre pede, $10. O Black Angus, que é melhor do que o Nelore, aliás, né? Esse está um pouquinho mais caro, já 34 e 36. Mas o desse New Mas, aí York deve isso tá aqui é falando. Google. Isso aqui eu tô no Google. New York Strip é uma belíssima carne, $10 o quilo. Mas é nisso aí que eles estão se baseando. Eles pegam a melhor, a top, e aí põem. Só que eles põem em real. A canalice é botar em real. Porque então quer dizer que se o real valorizar e o real ficar mais barato em relação ao dólar, vai diminuir o preço da carne aqui? Comparação patética. É Você tinha ridículo, outra? é Você tinha mais ridículo. uma para mostrar? Sim, a que eu queria mostrar mesmo era outra. Acabei esquecendo que tinha essa aí que era ridículo. Mostra a outra aí, produção. Isso. Esse aqui que é o desespero deles em relação às redes sociais. Eu vi que o Lula Quem está é em primeira. culpado de tarifaço? 35% falou Lula e 15% falou Alexandre de Moraes. Nossa, Ou seja, isso é Datafolha. 45. Isso, 50 já, né? é basicamente 50%, 50%. porque o Datafolha deve com certeza jogar para baixo. Então, tá desesperado. No UOL agora teve um cara falando desesperado, porque 40% da população tá achando que a culpa do tarifaço é do Lula e do Alexandre de Moraes. Não mais, E peraí, de cara. fato 35 com 10, 45. Com 5, 50. 50%. 15 do Alexandre de Moraes com 35 Isso, 50, do 50%. 50%, obrigado. Por acaso o Bolsonaro ficou com 22. Obrigado. 50%. 50% tá achando que é culpa do Alexandre de Moraes e do Lula. Ou seja, as pessoas, apesar de toda desinformação da mídia, elas estão entendendo o que realmente está acontecendo. Porque, óbvio, não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Por que o Trump vai tarifar por culpa do Jair Bolsonaro? O Lula não quer saber de conversar com ninguém, ele quer saber de declarar amor para a China. A parada dele é com a China. Pode olhar todas as entrevistas historicamente, ele vive elogiando o Estado todo poderoso chinês, porque me lembro na época da Covid, então ele deu várias entrevistas falando sobre isso. Porque na China é muito mais fácil, né? Porque o Estado ele determina e as pessoas cumprem. Esse é um modelo maravilhoso, é um modelo sensacional, maravilhoso. Bom, Picanha maturata, botei aqui agora no Google, no site brasileiro. 109 o quilo no Brasil. no Brasil. Max. Pois é. Picanha, botei aqui agora. Picanha Aí maturata. você agora põe Vê a picanha põe no em Bravo. dólar e diz que tá barato. Vê No a Brasil, picanha entendeu? no Bravo. Vou botar no Bravo aqui. Para fazer que nem a CNN fez, você tem que dizer o preço em dólar da picanha no Brasil e dizer que tá barato.
O Bravo, que é um restaurante cubano, e a gente compra picanha lá, normalmente o preço é muito bom e as picanhas lá são boas, costumam ser boas.